Olá, meus amigos do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a esse canal Espírita. E hoje, sim, vou fazer algo que tenho vontade já faz um tempão, que é analisar a letra de uma música que eu acho bonita, profunda e que tem a ver com a interpretação espírita, a interpretação que nós estamos dando para a vida. Eu espero que você goste, é a música Catedral, uma música que traz uma letra lindíssima, profunda, que eu só vim a entender, ou pelo menos interpretar no meu coração, depois de muito tempo estudando a doutrina. Eu já gostava muito dessa música, mas eu tocava ela mais pela música, e agora talvez eu a toque e a cante mais pela letra. Eu espero que você goste. E vocês já sabem, né? Todo youtuber fala, se puder deixar o like, se inscrever no canal e fazer um comentário, ajuda muito. Se você achar que vale a pena, faça isso, tá bom? Mas vamos lá. O deserto que atravessei. Toda vez que a gente escutar essa palavra deserto, nós temos que entender que para um povo, o povo hebreu, deserto representava isolamento, solidão, no sentido de você não ter mais nada a não ser Deus. Quando você está literalmente no deserto, você ali não tem água, você não tem alimento, você não tem norte e sul, você não tem referência mais a nada, você não tem recurso nenhum para a sua sobrevivência. Então você tem somente Deus, segundo o povo hebreu. Então essa expressão, o deserto que atravessei, pode ser um momento, uma fase, uma situação que você passou, que você ficou totalmente ali dependente de Deus, ou totalmente precisando que Deus intervisse na sua vida. E isso pode acontecer com você de várias maneiras, cada um pode ter o seu deserto, e não precisa ser necessariamente com dor, com sofrimento. Pode ser, e geralmente nos busca mais fácil Deus quando estamos numa situação de desespero, sem recursos de outra espécie para nos ajudar. Mas pode também que você tenha procurado Deus por conta própria. Por exemplo, Buda era herdeiro de um império e o Buda abriu mão de tudo aquilo para buscar Deus, a sua interiorização, esse contato íntimo entre Criador e criatura. Então essa expressão, o deserto, significa que você está sozinho com Deus. Você não tem mais o que fazer, então você conta com Deus. Há uma história muito bonita de Francisco de Assis, São Francisco de Assis, que ele estava com um amigo voltando para um convento e estava caindo o dia, a noite estava chegando e aquele frio congelante. Então eles precisavam chegar logo antes que ficasse tarde demais. E eles então chegam, batem a porta e assim que uma pessoa atende no cair da noite, ele fala, irmão Francisco aqui, eu preciso entrar. E a pessoa lá dentro não acredita. Fala, uma pessoa brincando uma hora dessa, algo assim, e fecha e não atende, não permite que eles entrem. E Francisco de Assis então comemora, ele se alegra. E o amigo dele fala, o que aconteceu? Nós podemos morrer se eles não abrirem para nós. E você está comemorando por quê? E ele disse que sempre ele estava sonhando em passar esse momento de estar completamente agora nas mãos de Deus, porque não há mais o que fazer. Nós já tentamos de tudo, eu me esforcei para chegar até aqui, batemos a porta, mas a pessoa não acreditou que éramos nós, então Deus que vai decidir. Se for para morrer congelado aqui, eu morro, sem nenhum problema. Se for para alguém chegar e abrir ou acontecer alguma coisa. E aí acontece uma coisa, e ele consegue entrar, tanto que Francisco não morre assim. Mas então, esse deserto, pessoal, é um momento que nós vamos precisar encarar. E a pessoa aqui está relatando isso. O deserto que atravessei. Ninguém me viu passar. Por quê? Porque realmente ninguém sabe entender o que está acontecendo dentro de você. É você e os seus sentimentos. Talvez somente Deus, Jesus, consiga interpretar e entender o que você passa, o que você está sentindo, a dor. E essa solidão pode até ser numa casa com muitas pessoas. Você pode estar numa casa, morando com outras pessoas, mas vivendo uma solidão, porque você não compreende ninguém, ninguém te compreende, você está se isolando naquela situação. Então, olha que bonito, que profundo vai ficando. O deserto que atravessei, ninguém percebeu. A dor que eu vivi era só minha. Ninguém se tocou, não é que eram malvados e não queriam me ajudar. Não percebiam que eu estava sentindo tanta coisa. E geralmente é assim mesmo. Nós passaremos por isso sozinhos. Sozinhos entre aspas, né? Porque a gente sempre atribui que sozinhos seria porque ninguém nos ajudou aqui na Terra ou ninguém nos compreendeu. Mas os espíritos bondosos, Jesus, Deus, sempre está nos ajudando. Mesmo que a gente não esteja percebendo ou reconhecendo aquilo como ajuda. Mas a experiência que estamos passando está nos reconstruindo
para pessoas melhores, com certeza. E a letra continua então. Estranho e só, que é uma pessoa, né? Nem pude ver que o céu é maior. Olha que bonito e que interessante. Então, estranho e só, estranho a tudo, às pessoas. Eu era um estranho naquele lugar, eu não estava me encontrando, eu estava perdido, estranho e sozinho, mais uma vez. Não pude ver que o céu é maior. O que isso quer dizer? Que enquanto nós estamos aqui só achando que a vida se explica pela vida da matéria, pela vida do corpo físico, pelo mundo material, nós estamos deixando de perceber que o céu é muito maior do que isso. O céu é a vida espiritual, é a espiritualidade, é a nossa verdadeira casa, a nossa verdadeira pátria, de onde nos ausentamos por um tempo, quando nascemos, quando reencarnamos. Vivemos aqui na Terra um tempo e depois voltamos à pátria espiritual, ao desencarne. Sempre será assim, até chegarmos a uma condição de perfeição. Então, estranho só, não pude ver que o céu é maior. Há muito por trás, pessoal. Há muitas pessoas que estão fora do corpo físico, espíritos bondosos, espíritos ainda atrapalhados, obsessores, que sofrem também, nos fazem sofrer. Há muita coisa, o céu é muito maior. Eu nunca estive só. Paulo de Tarso sempre nos deixou claro, você está sempre acompanhado de uma nuvem de testemunhas, mesmo que você esteja só na sua casa, há muitos espíritos observando, presenciando, vivendo ali com você. Assim é a vida. Por quê? Porque estão ainda ligados à matéria, estão presos àquela realidade e não veem a realidade espiritual, então estão ali com a gente. E bons espíritos também que vêm nos ajudar, vêm nos visitar. Mas nós, então, não percebemos esse céu maior. Mas no deserto, nesse momento, então, ele vai deixar claro, talvez, que possa ser um momento que eu perceba que há alguma coisa além da matéria. E por isso tem todo sentido aqui, o deserto significando isso. Na hora que eu me encontrei com Deus, na hora que eu percebi em mim mesmo, lá dentro de mim, eu então percebi que o céu é maior, eu percebi que a vida é maior. Mas aqui ele fala de uma coisa que não era esse momento. Então, o deserto que atravessei, ninguém me viu passar, estranho só, nem pude ver que o céu é maior. Eu estava vivendo uma situação e não percebia que o céu é maior. Continuando. Tentei dizer, mas vi você. Aqui para nós espíritas, pessoal, é bem claro, porque nós entendemos que a evolução espiritual vai nos dando condições de moral mais elevada. Jesus Cristo, por exemplo, é um espírito que tem uma moral muito, muito superior à nossa. Então, quando ele diz, tentei dizer, mas vi você, dá a entender para mim que ele perdeu a fala. Ele não conseguiu falar nada diante daquela espiritualidade, diante daquele ser. Tentei dizer, tentei falar alguma coisa, mas vi você e me calei. Se você leu a obra Paulo e Estevão, na psicografia de Chico Xavier, escrita por Emmanuel, um romance maravilhoso, conta esse encontro que Públio Lentulus tem com Jesus. E acontece isso. Ele tenta dizer algo, mas ele vê Jesus e não consegue fazer nada, não consegue falar nada. No filme de Ben-Hur, uma cena maravilhosa, talvez uma das cenas para mim mais bonitas do cinema, já filmadas quando Ben-Hur estava indo para as galeras ali remar, né? Estava acorrentado, morrendo de sede, como ele tinha brigado com o tribuno Messala, os soldados estavam judiando mais dele, não estavam dando água. Ele cai por terra desfalecido e, por sorte, estava passando perto de onde Jesus estava trabalhando, ali na sua carpintaria. E não mostra o rosto desse ator, só mostra por trás, o que nos dá uma situação muito melhor, porque você imagina que rosto que é aquele. E foi bonito até porque não daria para nenhum ator conseguir expressar a expressão real de Jesus. Mas, pelas costas, nós fazemos a ideia. Então ele dá água a Ben-Hur e um soldado romano tenta então impedi-lo, tira o chicote para batê-lo e ele simplesmente se levanta e mostra as costas desse ator representando Jesus e o rosto do soldado romano sem forças, olhava e não acreditava naquela situação, naquela autoridade. E mesmo ele tendo tudo na mão para dar uma chicotada, para impor a sua vontade, ele não consegue. Então é o que quer dizer aqui. Eu dei o exemplo de Jesus, mas pode ser uma outra entidade espiritual superior, nossos anjos da guarda, já tem autoridade moral sobre nós, absoluta. Mas só o nosso Cristo é a maior autoridade que nós podemos mencionar. Então, nós nos calamos, não consegui reagir. Percebi o quanto
aquilo era grandioso e eu só tinha realmente que me calar. Tentei dizer, mas vi você. Tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. Esse tão longe de chegar significa quanto caminho evolutivo ainda tem para nós chegarmos a esse espírito de luz, Jesus, aos espíritos superiores, ou a nossa caminhada evolutiva. Tão ainda atrasados, ainda faltando tanta virtude em nós, tantos vícios que carregamos, está nos deixando tão longe de Jesus, ou tão longe da chegada final, que nós entendemos como a esfera dos espíritos puros e depois crísticos e aí por diante, a evolução que nós nem imaginamos o que vem depois disso. Mas então ele diz, tão longe de chegar, mas perto de algum lugar. Há sempre um lugar para nós. Quando nós desencarnamos, Jesus preparou um lugar para nos receber, uma coluna espiritual, uma zona que é compatível com a nossa vibração, para o nosso benefício, para o nosso bem-estar, nossa evolução. Eu estou longe de chegar lá, mas não significa que eu não tenho um lugar para mim. É como se você imaginar que numa cidade não tem escolas para as crianças, não tem escola para a primeira série, para o primário, para a segunda série. Não, tem todos os níveis, inclusive o nível de faculdade, a pós-graduação, o PhD, livre docência, e todos os níveis podem estudar. Eu estou longe de chegar a Jesus, mas estou perto de algum lugar, mais perto, porém, de algum lugar ideal para mim, ideal para você, que nunca será abandonado, é claro. E há uma outra visão aqui também que dá certo. Quando você fala tentei dizer, pode ser a visão talvez de um anjo da guarda, de Jesus falando para nós. Tentei dizer, mas você não escutava. Você estava fechado, você estava tão preso ao seu mundo, só entendendo a vida como vida material, só se apoiando e se aproveitando dos recursos materiais. Não filosofava, não pensava na espiritualidade, não lia a respeito. Estava tão fechado a isso. Então, tentei dizer, mas não teve jeito. Mas aí quando fala, mas vi você, para mim já remete a essa situação de você ser um espírito e não conseguir expressar, não conseguir, você se calar mediante a algo maior. Mas também dá para entender assim, tá bom? Que Jesus, os espíritos tentaram nos dizer, nos avisar, nos influenciar e nos viu, mas vi você tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. Então eles nos viram assim, puxa vida, meu irmão, queria tanto te ajudar, estou tentando te falar, porque os anjos da guarda tentam nos falar, nos dar pistas, nos instruir. Mas a decisão sempre será nossa. Senão nós responsabilizaríamos a eles dos acertos e dos erros. Então eles me influenciaram para errar, me influenciaram para acertar? Não. Eles sempre tentaram nos ajudar, nos influenciar, mas a decisão cabe a nós. E assim também com os obsessores. Eles não podem fazer o que nós não queremos fazer. Eles vão nos induzir pela nossa fraqueza, tentar nos estimular ao erro, mas a minha decisão é sempre soberana. E por isso, tudo que se fez de errado, a responsabilidade é daquela pessoa que tomou a decisão, é claro, tá bom? Mas pode ter sido influenciada sim. Aí ele confirma uma coisa muito bonita. É deserto onde eu te encontrei. Ao meu entender, é assim, precisou realmente da solidão, desse momento íntimo com Deus, desse lugar que só você vai encontrar, e esse lugar é o deserto. E ele confirma, é deserto onde eu te encontrei. Então, para nós, talvez, buscarmos a Deus com o coração mesmo, buscarmos a Jesus com a sinceridade de querer dar prioridade a tudo, antes colocando nosso Pai, colocando nosso Cristo, precisa às vezes passar por uma situação onde você foi desenganado pelos médicos, onde você foi usado todo o recurso que você tinha e não há mais o que fazer, e você então está perdido, você está totalmente nas mãos de Deus. Esse é o seu deserto, esse é o seu ponto de encontro, esse é o seu silêncio, é o seu lugar ali onde você talvez vai encontrar Deus. Lembrando que na dor é mais fácil, parece que nós só damos atenção nesse momento, mas não precisa ser assim. Você pode buscar Deus e encontrá-lo quando você quiser, mas basta tentar encontrar esse momento de prioridade, de você querer colocar Deus à frente de qualquer coisa. E quando nós estamos no deserto, literalmente, vamos dizer, morrendo de sede, quase achando e confirmando, eu vou morrer, já com aqueles urubus perto. Você viu uma foto uma vez de um menininho magrinho assim no deserto parado e um urubu já próximo, sabendo que talvez aquele menino fosse desencarnar. Num filme vi que um homem andando no deserto, os urubus rondando, ele falou, eu acho que os urubus sabem de alguma coisa que eu não sei,
Quer dizer, acho que eles estão vendo a distância que eu estou de tudo, eu não vou sobreviver e eles vão se alimentar de mim. Então você está nessa situação, a prioridade sua vai ser a sua sobrevivência, vai ser pedir a Deus que te ajude. Kardec até dá um exemplo nisso, você está perdido no deserto, você está desfalecido, cai por terra, morrendo de sede, você faz uma prece e aguarda. Não tem o que fazer. A minha prioridade maior é a minha vida, a minha sobrevivência, e quase sempre só nesse momento, quando não há recurso nenhum, recorremos a Deus. Você encontrou o seu deserto. É deserto onde eu te encontrei. Aconteceu isso. E você sabe muito bem qual é a dor, qual foi o momento, ou se está sendo o momento de você estar passando por isso. E talvez seja a hora de você aproveitar esse encontro. Ele diz, você me viu passar. Aqui poderia até ser o Senhor me viu passar, mas a licença poética, a música também, para não remeter assim tão descarado a uma coisa, você me viu passar. Ou seja, aquela primeira afirmação de que o deserto que atravessei, ninguém me viu passar, significa as pessoas como eu, no meu nível, encarnadas aqui, os amigos que fugiram na hora que eu estava num aperto e depois se aproximaram na hora que eu estava numa boa, ou aquela condição que parece que eles não gostam muito de mim, mas gostam das coisas que eu tenho. Eles não perceberam a minha dor, mas é deserto onde eu te encontrei e você me viu passar. Esse é Jesus, esse é Deus, esse é o Espírito Superior, é o anjo da guarda, nos viu passar pela situação, compreendeu a nossa dor, compartilhou aquele sentimento, nos ajudando a carregar aquele fardo. Isso que ele quer dizer, é deserto onde eu te encontrei, reconheço, é deserto. Você me viu passar, você percebeu, você me ajudou, você estava comigo. Olha que coisa linda. Correndo só, nem pude ver que o tempo é maior. Volta agora à condição anterior a esse deserto, correndo, desesperado nas coisas da vida, buscando ali o dinheiro, buscando o status, buscando ser a pessoa que não é, buscando vencer na vida, vencer no mundo, passando por cima muitas vezes de valores ali, morais, mas para conquistar o que a sociedade impunha que era importante ter. Então, nessa fase, correndo só, nem pude ver que o tempo é maior. Filho, a vida não é só 40 anos da tua existência, não é 80 anos, não. Entre o teu nascimento e o teu desencarne, é uma fração minúscula da tua existência. O tempo é muito maior, tanto para trás quanto para frente do que você vai ter que viver ainda. Para trás, você tem milhares e milhares de reencarnações ou de encarnações em condições muito diversas umas das outras, diferente da que está atual e que te ajudaram a se construir ao que você é hoje. O tempo é maior. Além do céu ser maior, da espiritualidade, do mundo que não é só o mundo físico, o tempo é muito maior do que nós conhecemos. Eu entendo que esse tempo aqui é uma parcela, é um período que ele quer dizer. Interpretar tempo, não sei o que é, definir tempo. Eu acho que é Santo Agostinho que fala, eu sei o que é o tempo, para mim, mas se perguntarem o que é o tempo, já não sei mais o que é, porque eu não sei explicar, mas acho que eu sei. Interessante, né? Então, o tempo é maior. O que está acontecendo hoje é justificado pelas encarnações que eu tenho, pelo que fiz numa outra encarnação passada, pelo que fiz atualmente em anos anteriores, para o que venho resgatando, para o que venho aprendendo, para o que me propus a passar nessa encarnação. O tempo é maior. Então, eu só pude ver esse tempo maior na hora que eu entrei no meu deserto. Aí que eu percebi que tinha uma ligação passada, que eu tinha ligação com outras pessoas, que eu estava ali, e como o Chico falou, na reencarnação ninguém erra de endereço. Então eu estava ali porque precisava estar. Estava tudo certo do jeito que estava, e eu só pude perceber isso quando eu me encontrei, quando eu estive no deserto. E encontrar com Deus, não sei, mas para mim tem uma semelhança muito grande em se encontrar realmente. Ver a tua essência e ver, Deus está aqui. Não sou Deus, ele não cria mais uma parte dele quando ele cria um ser, porque criatura e criador são seres, coisas separadas, porque se eu pensasse assim, eu pensaria, o Criador ao criar mais criaturas está criando mais de si mesmo? Não pode, ele está completo, ele é imutável. Então as criações são criaturas que vivem nele, aí é filosofia, né? Difícil de dizer. Mas então, olha que bacana, o tempo é muito maior, tem muita coisa por trás e está tudo acontecendo, se cumprindo uma lei de causa e efeito. É muito lindo agora, pessoal. Olhei para mim, me vi assim. Tem uma música do Nando Reis
que, se eu não me engano, o Arnaldo que fez a letra, ele fala assim: mas quando eu me toquei, achei tão estranho, a minha barba estava deste tamanho. Ou quando eu olhei no espelho, achei tão estranho, a minha barba estava desse tamanho. Só que esse desse tamanho é cantado, é numa letra, não tem o gesto assim da barba grande. Mas nos dá a entender, né? Quando eu me toquei, achei tão estranho, nossa, eu já estava velho, minha barba tinha crescido, nem percebi esse tempo passar. Aqui ele quer dizer isso: olhei para mim, me vi assim. Assim como? Como que você acha que você vai se ver a hora que você se olhar lá dentro mesmo? Se você tem alguma dúvida disso, lê o livro Voltei, de Frederico Figner, irmão Jacó, psicografado por Chico Xavier. Ele diz que quando ele via a luz de Heitor Bezerra, de Bittencourt Sampaio, de espíritos mais elevados iluminarem a ele, tocarem a ele, e ele começa então a olhar dentro de si mesmo, vamos entender assim, ele se envergonha muito. Então, olhei para mim, nossa, me vi assim, simples, tão rudimentar ainda, cheio de defeitos, cheio de vícios, que se justificam e explicam as minhas dores. Porque, pessoal, se nós pegássemos os ingredientes que nos compõem, não o corpo físico, mas os nossos sentimentos, nossas virtudes, nossos comportamentos, pensamentos, a essência dos ingredientes, nós encontraríamos muitos ingredientes nocivos, muito orgulho, muitas porções de egoísmo, muitos tabletes de inveja. Isso faz com que a receita no final tenha todas essas imperfeições. Então, quando eu olhei para mim, olhei na minha essência, lá quando eu me encontrei com Deus, lá no meu deserto, lá naquele momento que, nossa, eu pude perceber o quanto eu fui ruim, o quanto eu fui egoísta, o quanto eu fui compreensivo, o quanto eu já estava entendendo. Mas só nessa essência. Imagina que todos nós tenhamos essa receita e que quando nós vamos analisar os ingredientes que nós colocamos no nosso bolo, na nossa forma, para nós sermos o que somos, ou ainda não conseguimos tirar tais ingredientes, justifica o que aconteceu. Então, para mim é isso. Olhei para mim, me vi assim, tão atrasado. E ele fala, tão perto de chegar onde você não está. Tão perto de chegar em algum lugar, mas não é o lugar onde Jesus está. Tão perto de chegar numa colônia espiritual, mas tão longe de chegar na condição de um espírito puro. Por quê? Porque carrego em mim coisas que me deixam assim, muito atrasado ainda, muito imperfeito. E essa mudança não é tão difícil assim, pessoal. Basta fazer o esforço todos os dias, tentar melhorar, tentar mudar, e você conseguirá. Mas tem que começar, tem que dar passos, ainda que devagarinho, ainda que lentos, mas precisam ser iniciados. Jesus diz literalmente e simbolicamente, levante-se e ande, não fique parado. Esse levante-se e ande pode ser, claro, para um paralítico, uma pessoa que tem um defeito. Jesus conserta as pernas daquela pessoa, ele começa a se levantar e anda. Mas não necessariamente, se a medicina desenganou uma pessoa a voltar a andar, ela está na cadeira de rodas, ela não possa fazer o que Jesus pediu, levante e ande. Não, ela pode fazer cursos, ela pode se adaptar ao esporte na cadeira, ela pode conseguir muitas coisas como muitos atletas, muitas pessoas surpreendentemente calam a medicina, inexplicando aquilo, como pode ser assim? E elas levantaram e andaram, mesmo na cadeira de rodas, mesmo em condições muito difíceis. Então, isso para mim mostra, tão perto de chegar aonde você não está, mas caminhando chegaremos. Mas sempre deixando essa mensagem, caminhando, melhorando, evoluindo, tendo um lugar para cada um de nós, ora encarnados, ora desencarnados num lugar onde Jesus ainda não está e está bem longe. Agora, é muito bonito até mencionar uma parte de Alta de Souza. Ele diz assim, ó, no silêncio uma catedral, um templo em mim. No silêncio, pessoal, dentro de nós, Alta de Souza diz que está a mais bela das capelas. Veja nesse trecho desse poema maravilhoso, chamado Mensagem Fraterna. Ela diz, volte. Ela está nos ensinando na prece, né? Volte ao teu templo interno abandonado, a maior entre todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Ou seja, volta para o seu templo, volta lá para a tua catedral, para o teu silêncio,
onde só você pode ter acesso junto com Deus, o teu deserto. Esse deserto em si não precisa estar num lugar específico, você encontra ele em ti mesmo, conhecendo-se, buscando Deus lá dentro, buscando a tua essência. Então, no silêncio, uma catedral, um templo em mim. E esse silêncio, pessoal, é mencionado muito profundamente quando Madre Teresa de Calcutá explica para um jornalista ou para uma pessoa que perguntou a ela se ela fazia prece, se ela orava a Deus. E ela disse que sim, que aquilo era muito importante para ela e que ela fazia diariamente. E o repórter então perguntou como que ela fazia, o que ela falava para Deus. Ela disse, eu não falo nada para Deus, na prece eu só escuto. Aí o repórter achou curioso e perguntou, e o que Deus fala para a senhora? Falou, ele não fala nada, ele só me escuta. Veja que interessante, ninguém está dizendo nada e ambos estão se escutando. É algo que transcende realmente a linguagem humana, é algo mais íntimo que você encontra quanto mais profundo você quiser chegar nessa comunicação. Essa comunicação, essa possibilidade está aberta a todos os seres humanos, a todos nós, independente de religião. Você pode estar num lugar isolado de qualquer ser e ter como encontrar o seu silêncio, a sua catedral, o seu templo em você. Porque nós, nesse lugar, na prece, no recolhimento, no deserto, conseguimos falar com Deus, ver as respostas que vão nos alegrar, nos orientar. É o que diz o texto de Alta de Souza. Então ele fala, no silêncio, uma catedral, um templo em mim, onde eu possa ser imortal. É verdade, aqui somos imortais, aqui ninguém interfere. Eu posso até que uma pessoa me domine, me obrigue a fazer alguma coisa, me bata fisicamente, mas ela não pode forçar-me nesta catedral, nesse silêncio em mim, a falar o que ela quer que eu fale para Deus. Não, nesse lugar é inacessível, a não ser para nós mesmos, para cada um de nós. Deus não deixou permitida essa possibilidade de alguém forçar neste lugar, neste templo, nessa catedral, nesse silêncio meu com meu Pai, com Deus, alguém interferir. Não, ela pode fazer o que ela bem entender, mas aqui está intocado. Então, onde eu possa ser imortal, realmente, aqui ninguém me toca, aqui eu sou imortal, mesmo que me matem o corpo, eu continuo existindo e com essa possibilidade. E ela diz, mas vai existir, é a fé. Olha que bonitas essas três expressões, mas vai existir, é a fé. Eu sei, vai ter que existir, é a ciência. Quando nós estamos procurando ali, os cientistas, uma partícula elementar, o bóson de Higgs, a partícula de Deus, nós então não vimos ela ainda, nós não a encontramos, mas ela tem que existir, porque senão não justifica coisas que estamos vendo anteriormente. É aquela situação, nós precisamos imaginar que há uma partícula por trás disso, porque estamos vendo a manifestação dela, talvez de um outro modo. Então vai ter que existir. É o raciocínio da ciência, mas vai existir a fé, vai ter que existir a ciência, vai resistir nosso lugar, vamos sobreviver. Posso até colocar aqui como pensamento filosófico. O que eu digo vai resistir? É o pensamento, a alma vai sobreviver, é o pensamento que nós podemos projetar como um pensamento filosófico. Mas isso é a minha interpretação, pessoal, e eu gosto tanto dessa letra, então acho que tem muito a ver esse tripé, a religião, representada pela fé, a ciência e a filosofia, nos três pensamentos, nas três maneiras de nós nos encontrarmos com Deus. Em todas as possibilidades, os caminhos conduzirão a esta verdade. Aqui ele pergunta, muito bonito, solidão, quem pode evitar? Vejam que o texto, a mensagem, está trazendo essa solidão, a esse momento íntimo, e quem pode evitar não passar por isso? Quem entre vós, quem que está assistindo aqui, tem a capacidade de falar, eu estou livre de passar por esse problema? Não, eu não tem jeito. Solidão, quem pode evitar? Pode ser que você aí ouvindo interprete a sua solidão como sendo, me abandonou, eu fiquei sozinho, meu namorado, meu esposo. Mas pode ser outra situação qualquer. Pode ser que você foi morar sozinho numa faculdade e está morando sozinho no apartamento, está se sentindo sozinho, literalmente assim, nessa solidão tão superficial. Mas solidão, quem pode evitar isso? Eu mesmo, eu fui casado e o Henrique morava comigo até 6 anos de idade dele. Aí nos divorciamos e o Henrique foi morar com a mãe.
vem passar uns dias aqui comigo, mas eu passava vários dias sem ele. E eu tive que encarar esse momento. Solidão, quem pode evitar? Eu não parece ter feito nada para aquilo, mas aconteceu e ninguém tem culpa em si. Mas eu notava, é realmente inevitável. Mas se você vive esse período, tenta transformar a solidão em solitude. O que é solitude? Solitude é quando você vive aquele momento sozinho, porém está sendo útil para você. Você está aproveitando para estudar, você está aproveitando para fazer uma coisa que geralmente acompanhado não daria para fazer. Porque quando nós temos uma vida de relação, nós temos que doar um pouco do nosso tempo àquela pessoa. Temos que ser companheiros, temos que entrosar, temos que conversar. Então você não pode fazer o tempo todo o que quer. Mas quando você está morando sozinho, por exemplo, você tem mais essa oportunidade. Aproveite essa oportunidade para viver a solitude, ganhar tempo, aproveitar ou se relacionar em alguma atividade. Entendeu? A solidão é aquele momento de dor, de desespero, que você não se sente compreendido. Então fica uma situação de passando pela mesma situação. Você aproveitar para o bem ou não aproveitar para o bem. E desperdiçar aquele momento e sofrer e ser ruim para você. Mas olha que bacana então. Solidão quem pode evitar? Te encontro, enfim. Então, nesse momento, no deserto, que remete a esse momento sozinho com Deus, essa intimidade com o Pai, você fala, te encontro, enfim. Puxa, precisou de tudo isso, meu Pai. Precisou de tudo isso, meu Cristo, nosso Jesus amado, para eu encontrar. Te encontro, enfim. Então, ao passar por isso, não veja como maldade de Deus, não veja como... É porque Deus quis te fazer triste. Não, nunca essa interpretação está correta. Você passou por aquilo porque nós precisamos desse encontro com Deus, dessa certeza, dessa fé, dessa confiança de que nosso Pai nos criou para a felicidade. Está tudo bem, eu vou ser um homem muito melhor depois disso, eu vou ser um espírito mais elevado, mais forte, mais virtuoso depois disso. Te encontro, enfim. Meu coração é secular. Veja como ele está refletindo que os sentimentos construídos dentro dele têm muitos séculos, é muito antigo. Meu coração, sede do sentimento, é secular. Sonha e deságua dentro de mim. Ou seja, vive as vidas e deságua em você mesmo. Você é herdeiro do seu próprio destino. Você é herdeiro das coisas que você faz agora, fez no passado e vai fazer no futuro. Você sonha, você idealiza, você faz, você deságua em você mesmo. Tudo que nós fazemos volta para nós. O bem que produzimos à vida, ela devolve em benefício. O mal que produzimos, ela devolve em consequências negativas, em sofrimento, para nos ensinar. A vida é como um espelho. Você sorri para ela, ela sorri para você. Você faz cara feia, ela faz cara feia para você. Ela reflete os teus sentimentos, os teus pensamentos. Então é isso. Meu coração é muito antigo, é secular. Ele sonha e deságua dentro de mim. Toda a impureza, todo o esgoto que eu produzo deságua em mim. Toda a bondade, toda a purificação deságua em mim. E isto é essa mensagem. Muitos e muitos séculos já acontecendo. E os meus sentimentos ficam voltando para mim. Eu estou trabalhando e oferecendo o que ao mundo. Estou recebendo o que do mundo, a cada um segundo suas obras. Agora é muito bonito, porque me lembra do meu pai nessa expressão, quando ele diz, amanhã, devagar, me diz como voltar. Meu pai sempre falou assim que, quando ele vai reencarnar, ele sempre pede a Jesus que dê as dívidas para que ele pague em várias prestações. Ele não quer vir para uma encarnação com muita dificuldade, não. Defeito físico, uma dificuldade que exija muito dele, alguma coisa que tire a saúde, que cause dor, tudo aquilo que é aquela expiação pesada. Ele fala, não, eu pago em várias prestações. Então, o que você ganharia numa encarnação, ele prefere pagar em 10 encarnações. Sendo que, é claro, meu pai é um homem muito sábio, conhece a doutrina. Ele brinca assim, dizendo isso, mas querendo dizer que ele é feliz por poder ajudar, por ter um corpo que trabalha. Até hoje, ele tem 85 anos. Ele é um homem muito iluminado de bondade, de trabalho caridoso, de honestidade perante as pessoas, amoroso para a família, para os irmãos dele, para os filhos dele, eu me incluo junto com o meu irmão Renato. Então, ele brinca com sabedoria. Amanhã, ou seja, na minha reencarnação, na consequência, devagar, né, calma lá, me diz como voltar, techuvá, de João Batista.
que significa techuvá? Volte para a linha. Nós temos um caminho reto a seguir, um caminho moral, um caminho de atitudes boas, de homem de bem. Nós sabemos qual é, ou pelo menos sabemos qual não é. E a gente às vezes erra muito. Paulo de Tarso fala, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Veja, nós erramos, então você continua tendo que ser forçado a voltar para a linha. E a dor, essa companheira, essa amiga, nos faz voltar para a linha. O deserto, o encontro com Deus, nos dá esse chacoalhão, esse aspecto de não conseguir falar quando encontra com Jesus, só emoções, só submissão àquela autoridade moral. Então ele fala, volta para a linha. É o que talvez o filho pródigo da parábola de Jesus represente. O filho cai em si. Poxa, eu não vou ficar mais aqui. Eu não vou ficar comendo aqui comida de porco. Para o judeu aquilo era tão asqueroso, porque nem carne de porco ele come. Imagina a condição em que Jesus montou aquela história e colocou aquele menino, o caçula, a comer comida do porco. Ele falou, não, na casa do meu pai, os funcionários dormem bem, comem direitinho, de vez em quando tem até uma carne para eles comerem. Eu que sou filho, poxa. Mas perdi o direito, eu vou voltar então e falar para o meu pai que ele me receba como um dos seus empregados. Honesto, veja, estava no deserto o menino. Estava na solidão, não tem mais o que impedir, gastou todo o dinheiro, não há mais recurso. E os outros lá, já que ele perdeu a identidade da família, perde o nome dele, porque antigamente você tinha o nome do seu pai, ou o nome da sua tribo, né? Jesus de Nazaré, ou Jesus filho de José. Ele não tem mais essa identidade, então ele não é mais ninguém, ele não, nada mais o defende, ele não tem mais costas quentes, ele já gastou a fortuna dele, então ele quer morar aí, mora, vai comer comida de porco. E ele fala, poxa, eu encontrei o meu deserto, eu quero voltar para a linha, eu vou falar com meu pai, e pai, deixa eu voltar como um dos seus funcionários. Mas ninguém perde a condição de ser filho de Deus. Isso é maravilhoso por Jesus. Ele mostra um patriarca representado por Deus correndo de felicidade para receber aquele filho que quer voltar, que encontrou-se no deserto, que encontrou com Deus no seu deserto, que atravessou, que ninguém viu ele passar, mas que Deus viu, que Jesus viu e o convidou. Vamos embora, filho, vamos continuar. E você volta como meu filho, viu? Você nunca perdeu a condição de ser meu filho. Vamos fazer direito agora. E viu que não deu certo, experimentou o erro, maravilha. O teu irmão que, por exemplo, viu você fazendo, não precisa fazer igual para ver o que vai dar. Mas ele tem que usar o teu exemplo, se aproveitar e não se entristecer, porque agora eu estou recebendo esse filho que errou com o mesmo amor que eu recebo o filho que manteve-se comigo, mas que tem o exemplo também de não ter o pai só para ele, que Deus é de todos nós e não é um Deus particular, que prefere um e não prefere o outro, tá bom? Agora é aquela situação, nós desencarnamos então, estamos no deserto, não literal, né? Estamos ali naquele sofrimento, encontramos com Deus, encontramos nós mesmos, aquela solidão, naquele silêncio, a minha catedral, o templo em mim, tá, tudo bem, estou percebendo a realidade do tempo maior, do céu é maior. Ele fala, se eu disser que foi por amor, é aquela hora que a gente quer argumentar com a espiritualidade, argumentar com o ministro Clarencio, como o André Luiz fez, contar para ele, foi por amor que eu matei, foi por amor que eu roubei, foi por amor que eu fiz aquilo, foi por amor que eu me vinguei, foi por amor que eu traí, foi por amor... Você está mentindo para quem, filho? Se eu disser que foi por amor, aí ele cai em si. Não vou mentir para mim. Não vou falar isso, né? Não foi por amor, eu sei que não foi. E não estou conseguindo enganar ninguém. Quem que vocês juram que vocês estão enganando? A esposa? O filho? O funcionário? O patrão? O empregado? Esse aí está tranquilo, por um tempo até dá, por tempo todo não vai dar. Mas Deus, Jesus, a espiritualidade, teu anjo da guarda, espírito superior designado para cuidar de você. Na Revista Espírita, São Luís e Santo Agostinho falam que é missão deles cuidar da gente, nos orientar, e fazem isso de muito bom grado, e nos atendem nos chamados, mas é que eles não podem fazer por nós, não podem nos acordar e trabalhar por nós, não podem trocar o pneu do carro por nós, não podem lavar a roupa de cama por nós que temos que fazer isso. Eles vão nos encorajar, nos mostrar a beleza de servir sempre. Mas então... ele diz, se eu disser que foi por amor, não vou mentir para mim, não dá para mentir para essa turma, meu.
Eu vou estar mentindo pra mim? Não, pra mim eu não vou mentir. Não vou falar que foi por amor, né? Não foi não, pai. Não voltei por amor, não. Voltei porque eu tava numa pindaíba. Voltei porque eu me dei mal. Entrei pelo cano. Tava comendo pão que o diabo amassou com os pés. Não tava aguentando mais. Eu tentei, o meu orgulho tentou aguentar um pouco mais. Não volta não, cara. Não volta não, vai dar certo. Não, não aguentei mais. Não foi por amor, não foi porque eu tava... Não vou mentir pra mim. E Deus não tá preocupado com isso. Ele sabe que pra nós, ele não vai exigir amor, não. Ele talvez exija amor pra Jesus, que já pode nos dar, que já atingiu esse nível. Mas não precisa mentir pra Deus, não. Volta e fala, pai, pisei na bola, né? Olha, o que deu? Não sabia que ia dar nisso. Como que eu vou saber? Tinha que fazer primeiro para saber, né? Tem uma frase do Humberto que é: quem constrói a ponte não conhece o lado de lá. Nossa, cara, maravilhosa. Corpos em movimentos, o universo em expansão, novos horizontes, chama essa música. Humberto é demais. Então, quando ele fala isso, essa outra é uma música que dá para analisar, já que estamos analisando aqui Catedral, né? Então, não vou mentir para mim, não vou inventar que é por amor, vou ser real, vou ser honesto, vou falar para Deus tudo que estou sentindo, pedir ajuda e pedir para me aceitar como filho. Ele vai me aceitar, mas tem que ser aquele arrependimento do coração, não aquele arrependimento de poucas horas e logo está fazendo de novo. Isso não é arrependimento, ele nunca foi. Arrependimento é aquilo que aconteceu com Paulo de Tarso, que ele se arrepende literalmente do que fez e o resto da encarnação daquela e todo o período espiritual de Paulo de Tarso, como Saulo no começo, depois como Paulo, ele se arrepende, ele realmente muda completamente, apanha e continua amando e serve, continua apanhando. E eu ficava impressionado quando ele apanhava num lugar lá, ficava preso, machucado, era liberado, viajava assim 3 dias numa carroça, num cavalo, e chegava lá e ia pregar, com o corpo massacrado. Nossa, eu quando eu tô com 37 de febre, eu já não consigo nem trabalhar, né? Então é isso que ele quer dizer. Não vou mentir pra mim. Se eu disser, deixa pra depois, nossa senhora, pra mim é tão claro. Se eu disser, deixa pra depois, assim, depois a gente vê isso, na próxima encarnação a gente vê. Ou é como se a espiritualidade fala, filho, já tá passando muito tempo, filho. Você está caindo no mesmo mata-burro. Na primeira tábua você está caindo. Fizemos uma encarnação inteira, na primeira você cai outra vez. Prepara outra encarnação na primeira. Então, nós não queremos que você fique para trás. Se eu disser, deixa para depois, não é hora mais de deixar para depois. A hora é agora. Você está encarnado, os refletores estão sobre nós. A maioria dos espíritos estão desencarnados, esperando a oportunidade de reencarnar e aí, com o esquecimento do passado, jogar o jogo limpo de ser um homem de bem, uma pessoa de bem. Mas se eu disser deixar para depois, ele confirma, não foi sempre assim? Não tem sido assim toda vez? Eu tenho empurrado com a barriga, eu tenho falado, não vou fazer, depois eu faço, deixa para lá, eu tenho que melhorar de vida, eu tenho que ganhar mais dinheiro, eu tenho que ter uma posição, eu tenho que pensar mais em mim primeiro, vai deixar para depois até quando? E não tem sido sempre assim. Há quanto tempo você fala que vai fazer essa mudança? Há quanto tempo você fala que quer essa coisa diferente na sua vida? Não foi sempre assim? Está sendo assim, pessoal. Mas uma hora não vai ser mais assim. Eles não vão nos deixar para trás. Nós vamos precisar, então, continuar. Mas olha só que legal. Tentei dizer, mas vi você. Repetindo, confirmando. Tentei falar alguma coisa, mas vi que não tinha mais o que falar. O senhor sabia de tudo, meu pai, Deus. Revirava meu sentimento, cada detalhe, cada grão do meu pensamento era expresso, era explícito, era mostrado e o senhor sabia de tudo. Então tentei dizer, mas vi você, me calei, não há o que falar. Então, longe de chegar, realmente, Jesus está muito longe. E é um longo caminho, não precisa ser só Jesus, não. Pode ser o Dr. Bezerra de Menezes, pode ser a espiritualidade já da ordem dos espíritos bons, pode ser espíritos já mais elevados, mas há um lugar para nós, mais perto de algum lugar que eu não sei o que é. E ela finaliza, então, a letra dizendo isso. Tão longe de chegar, mais, não é mais perto de algum lugar. Mais perto de algum lugar que deve ser maravilhoso, né? Tão longe, porém, andei um pouquinho e estou mais perto de chegar em algum lugar. Pessoal, essa foi a letra que eu analisei, que para mim, então, num apanhado geral, ela representa assim, muitas vezes nós, sem pretendermos, sem programarmos, vamos
entrar num deserto. Às vezes você nem percebe a hora que você está entrando, mas quando você vê, não consegue mais sair. E você está num deserto, que representa você e Deus. Um lugar onde não há mais esperança a não ser Deus. Um lugar onde não há mais o que fazer, ao que recorrer. Cartão de crédito, influência, amizades, status, nível social, matéria. Nada mais serve a não ser Deus. E aí você se encontra com você mesmo. Você vai lá ao seu templo interno abandonado, a sua catedral, o seu silêncio. E aí você se encontra com você mesmo, você vê como você estava, como você é. Você tenta falar alguma coisa, mas você percebe que Deus está ali com você. Não há o que falar, você é totalmente submisso à vontade do Pai. Pessoal, e essa música para mim é tão bonita. Eu já gostava dela antes mesmo, nem percebia na letra essa profundidade. Eu já tocava no violão quando fazia aula. E eu tive o prazer de mergulhar a fundo nela, tocar cada instrumento, e foi muito divertido, foi muito gostoso fazer esse vídeo. No estúdio temos essa possibilidade, para quem não conhece, acho que todo mundo sabe disso, mas você pode gravar uma coisa primeiro, aí você ouvindo o fone grava um outro instrumento em cima daquele, aí grava a sua voz e vai colocando o que você quiser colocar, mixa tudo aquilo nos volumes e aí entrega o material pronto assim, feito em vários dias. E eu queria fazer essa interpretação para que mostrasse para você que legal, que bonito ter pessoas que pensam assim também. Eu não sei se talvez a Zélia Duncan, que eu acho que foi quem fez a versão junto com o Christian Owens, que foi um grande músico, ele tocou bateria com o Cazuza, ele tocou uma gaita em Todo Amor Que Houver Nessa Vida, que eu falei, meu Deus, que músico maravilhoso, e ele tem grandes versões. Então, essa versão que é uma música americana, né, mas versão ela é em português, foi feito por eles dois, e não sei se eles pensaram isso. Pode até ser que tenham pensado outra coisa, mas de coração deu muito certo nessa interpretação, ao meu ver, essa visão do mundo espiritual, do encontro com Deus, desse deserto, dessa fase da vida, que não tem como evitar, que todos nós passaremos, mas é pelo amor que Deus tem por nós, porque Ele nos quer próximos dEle, e ao sair desse deserto, e todos inevitavelmente sairemos, você sai uma pessoa melhor, uma pessoa mais forte, uma pessoa mais alguma coisa, que ainda está longe, mas está mais perto de algum lugar. Desejo que vocês gostem e ouçam a letra com novos ouvidos. E escuta de fone, tá bom? É importante escutar de fone porque você vai ouvir muito melhor o estéreo, o baixo, que está tão legal. E o baixo é muito prejudicado pelo tablet, pelos nossos celulares, estão com dificuldade de encontrar o grave. Eu vou colocar para vocês agora ouvirem, tá bom? O deserto que atravessei, ninguém me viu passar, estranho e só, nem pude ver que o céu é maior, tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. É deserto onde eu te encontrei, você me viu passar, correndo só, nem pude ver que o tempo é maior. Olhei pra mim, me vi assim, tão perto de chegar onde você não está. No silêncio uma catedral, um templo em mim, onde eu possa ser imortal. Mas vai existir, eu sei, vai ter que existir, vai resistir nosso lugar. Solidão, quem pode evitar? Te encontro enfim, meu coração é secular,
sonho e deságua dentro de mim amanhã. Devagar, me diz como voltar. Se eu disser que foi por amor, não vou mentir pra mim. Se eu disser, deixa pra depois. Não foi sempre assim, tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, mais perto de algum lugar.